Então, galerinha, sejam bem-vindos. Essa é a live Natural Brows com café, tá? É como se fosse uma mentoria onde eu vou trazer aqui diversos trabalhos que vocês estão me encaminhando para que a gente possa fazer aí as correções, as melhoras nos procedimentos, nos serviços, para que vocês possam também realizar trabalhos incrivelmente naturais, tá? Hoje o nosso café é da tarde e hoje especificamente nós iremos falar sobre a marcação de design, tá? Em cliente com pele madura, com poucos fios e também sobre a pressão da mão, belezinha? Essa vai ser uma live, como eu falei, no estilo mais de desenvolvimento aqui, de treinamento, tá? Esse trabalho aqui foi enviado pela Lu, eu pedi para que ela me autorizasse a falar o nome dela, tá? E eu não sei se ela vai estar acompanhando ao vivo, mas eu vou estar fazendo esse trabalho, esse acompanhamento aqui, essa correção desse trabalho, essa melhora desse trabalho de design, de desenvolvimento de fios e como que a gente pode fazer com isso daqui, ó. Aqui um fio que está um pouquinho marcadinho, né? Esse tipo de trabalho aqui, de antemão eu já mostro para vocês, a gente já sabe dizer que vai ficar um pouquinho, o fio vai expandir um pouco, vai ficar um pouquinho marcado, tá? E por que eu sei dizer isso? Porque um fio está um pouco profundo, tá bom? Além de estar um pouco profundo, tem alguns arranhões aqui. A foto não chegou com uma qualidade excelente, mas mesmo assim dá pra gente poder trabalhar com ela aqui, tá bom? Vamos lá, gente, vamos começar então com esse design, tá? Como eu falei, pele madura e um design a gente vai sempre tender a fazer mais abertinho, tá? Quando eu falo mais abertinho, a gente vai seguir uma... Tá pegando aqui, tá? A mesa inteira? Tá. Mais abertinho, a gente vai falar sobre uma finalização. Eu não vou descer tanto assim, eu vou fazer ele um pouco mais aberto, tá? Eu vou finalizar mais assim, ó. Beleza? E um design um pouco mais aberto para essas sobrancelhas, tá? Ao invés de fazer essa finalização mais para baixo aqui, a gente vai deixar ele mais abertinho, tá? E outro detalhe também, olha a ponta dessa sobrancelha aqui. Vocês estão vendo ponta aqui? Trabalho em pontas, né? São poucos. Então esse aqui é um dos casos onde não, a ponta não vai ser aquela ponta fina. Já é uma questão aqui que eu já vou corrigir com quem me mandou, né? Porque ela fez essa pontinha mais fininha, mais pontudinha, tá? Vocês podem ver aqui que está mais pontudinha, enquanto na verdade ela vai ser um pouco mais aberta para respeitar o design. Pensem comigo, cliente de pele madura, né? A gente tem que fazer um trabalho mais sutil, mais delicado possível. Mas antes de falar sobre a delicadeza do traço, vamos fazer então o nosso design. Olhando aqui, gente, como é de costume, é uma foto estática, eu vou fazer aqui a marcação do ponto alto, tá? Tá por aqui. O início dessa sobrancelha, vocês veem que tá falhado aqui, mas eu vou trazer um pouquinho para cá para descer. Aqui no nosso limite. Aqui seria a base, né? E esse finalzinho, respeitando aqui e levantando um pouco esse olhar, a gente vai trazer para cá um pouquinho. Vamos lá ver o que vai sair disso aqui. Parte superior sempre mais retinha. Ó. Aqui eu vou curvar de leve. Aqui eu vou trazer com aquela leve curvaturinha também. Preenchendo um pouquinho mais essa base, tá? Ah. E aqui eu vou deixar ela mais abertinha. Olha só. A parte superior sempre um tracinho mais reto, como vocês já sabem, tá? Até a marcação do nosso ponto alto. Aqui eu faço aquela curvaturinha, respeitando. E aqui eu fiz uma leve levantadinha aqui nesse ponto alto para poder levantar essa sobrancelha bem de leve. A marcação da base um pouquinho abaixo do que ele tem aqui, tá? E aqui a gente faz aquele contorninho, deixando um pouquinho mais retinho. Levando em consideração que isso aqui é uma sobrancelha masculina, tá? Então, a gente não define tanto as curvas da sobrancelha. Eu não vou fazer, eu gosto de falar, a gente sempre tem que atentar com os designs, tá? A gente já conhece o design padrão, que tem aquela formação bem comum, né? Que sobe, que desce, que tem a pontinha, mas a gente tem que levar em consideração o que o cliente traz. E geralmente a sobrancelha masculina, ela costuma ser mais retinha, tá? Mais retinha, mais aberta e um pouquinho mais, olha só a base, seria mais ou menos esse aqui, ó. É o que a gente está fazendo ali agora. Olha a diferença dessa para essa. Vocês podem ver daí. Tá? Ó. Essa aqui seria uma coisa mais que a gente costuma fazer, que foi basicamente o que a Lu fez. E isso aqui é o que a gente vai fazer agora, tá? Respeitando o design do cliente, que é uma sobrancelha mais abertinha. Antes da gente fazer aqui esse desenvolvimento de fios também, tá?
eu quero lembrar das lives que eu tenho falado com vocês, e tem muitas pessoas questionando sobre a questão de fios curtos, tá, gente? Fios curtos, tem gente que tem aquela dúvida ainda sobre a questão da naturalidade do procedimento, ou se vai ficar marcado ou se não vai. Gente, fios curtos sempre é uma excelente opção. Vocês podem ver aqui que a Lu, no desenvolvimento desse trabalho dela, ela fez aquele traço mais comum, né? Que é aquele fio mais longo, e depois só aquele complemento, né? Isso aqui a gente aprende no início de verdade, fato, tá? Mas vocês que me acompanham aqui há mais tempo, quem acompanha o conteúdo que eu distribuo aí, que tem no YouTube, que tem no Instagram, vocês sabem que eu posso pegar, ao invés de eu fazer, deixa eu fazer aqui pra vocês. Ao invés de eu fazer um fio longo, eu prefiro fazer um fio curto e ir complementando, né? E a gente tem uma questão de uma ideia mais natural aí. Olha só, ao invés de fazer só um fiozão longo e depois complementar, eu posso fazer vários fios curtinhos, que eu tenho uma ideia mais natural, tá? E sempre mesclando fios curtos com fios mais longos, fios médios, tá? Esse aqui é só um exemplo feito no lápis. Eu vou demonstrar para vocês aqui agora. E olha de novo, como a gente tem falado sobre design, é um design nada padrão. É um design mais aberto, tá? A ponta, a cauda, como a gente aprendeu naquela live, né? A ponta mais aberta também, olha só que diferença dessa ponta aqui. Para uma ponta bem curvada e bem fechada, né? Olha só. Por quê? Porque era o que ele trazia, o que ele tinha. Ele tinha isso aqui bem abertinho, então a gente vai respeitar. Respeitando esse design mais aberto, gente, a gente consegue o que com isso daqui? A gente não deixa a sobrancelha desenhada, a gente não deixa a sobrancelha definida, né? Que muitos homens correm dos estúdios de micropigmentação, por quê? Porque a maioria dos profissionais tem a tendência de fazer nas sobrancelhas masculinas o que é feito nas sobrancelhas femininas, que é deixar as sobrancelhas muito definidas, muito desenhadas, tá bom? E aqui, estrategicamente, a gente vai puxar essa base, deixar mais retinha e deixar essa cauda mais aberta também, tá bom? Esse foi o primeiro ponto de desenvolvimento desse design em pele madura. E a gente vai partir agora para a questão dos fios. E o que eu tenho a dizer para vocês sobre isso, e comparando aqui com o trabalho que a Lu mandou, tá? Já mostrei sobre a questão dos fios, que ela fez aqui a questão de fios mais longos, né? Vocês podem ver aqui e acompanhar. Essa aqui é aquela armação um pouco mais comum. E eu vou dizer o seguinte para vocês. Pele madura, gente, sempre, tá? Sempre. Vocês podem fazer isso, colocar isso como regra, tá bom? Mesmo que a cliente de vocês peça ao contrário. Pele madura é muito mais sensível. Então, geralmente, a gente tem que conhecer um pouco do processo de cicatrização dessa pele. Então a recomendação é sempre fazer poucos fios, tá bom? Poucos fios. Com poucos fios nessa sobrancelha, eu já vou fazer uma transformação bem bacana nela. Se eu coloco fios demais, sem entender como que é o ponto de cicatrização, quão sensível é essa pele, ela pode tender a esfumar depois. Como esse trabalho aqui, por exemplo, provavelmente, Lu, esses fios aqui na cicatrização vão ficar um pouco grossos, e estando grossos, próximos uns dos outros, eles provavelmente podem vir a dar a sensação de estar esfumada. Vai parecer que está um fio a fio, mas se você olhar mais de pertinho na cicatrização, provavelmente ele vai dar a sensação de estar um pouco esfumada. Então minha recomendação para vocês, minha orientação é que eu faço aqui, comece na primeira sessão a fazer poucos fios em pele madura sempre, porque depois que ela voltar, você vai entender, mesmo fazendo pouco, por exemplo, mesmo se você fizer poucos fios, vamos dizer que acontece do fio ficar um pouco mais grosso do que o que você esperava. Mesmo assim, ele não está coladinho um com o outro. Mesmo ficando um pouquinho mais grosso os fios cicatrizados, ainda tem um espaço para depois poder posicionar um pouquinho mais de fios, tá? E não ficar com a sensação de estar esfumada. Belezinha? Já dito sobre essa questão de fios, então, eu quero já mostrar para vocês aqui a questão do direcionamento de fios, tá? Gente, eu quero que vocês que me acompanham aqui, vocês que serão meus futuros alunos, ou quem me acompanha aqui, que apenas acompanha meu conteúdo, eu espero que esteja agregando também, eu quero que vocês aprendam uma outra coisa agora, antes de dar sequência aqui, tá? Olha só, direcionamento de fios. Vocês podem ver daqui, tá? Que esses fios aqui, ó, olha o direcionamento aqui. Eles estão aqui, ele vem aqui, ele vem aqui, ele vem aqui, um fiozão grande, ele vem aqui e aqui ele começa a descer. Tá tampando essa boca. Isso. E aqui ele começa a descer,
Vocês estão vendo? Esse é o direcionamento dessa sobrancelha. Por que eu estou querendo que vocês entendam de novo? Eu quero que vocês prestem atenção sobre essa questão de direcionamento. Galerinha, a gente não pode mais fazer, por isso que eu falei, por isso que treino em pele sintética sempre vai ser é o que eu vou pedir para vocês estarem sempre fazendo, tá? Com treino em pele, vocês começam a desenvolver também diversas formas de desenvolver esses fios. E vocês não ficam presos àquilo que vocês aprenderam lá no início. O que que geralmente, galerinha, olha só. O que que geralmente todo mundo aprendeu no curso de microblading? A maioria aprendeu e tá nisso até hoje. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se tá focado. Isso. A maioria aprendeu isso daqui, gente, ó. Fazer isso aqui, ó. Ó. Fazer o esqueleto. Vem descendo aqui, depois aqui você vem fazer esse complemento. Depois você vem complementar. Não é? Enfim, só para vocês terem uma ideia. Quem aí... O que eu tô falando tem sentido ou não? Vocês aprenderam a fazer geralmente desse jeito aqui. Faz sentido ou não faz? Fala pra mim se isso não foi o que vocês aprenderam primeiro. Sempre nesse direcionamento. Né? Fios mais longos, que vai seguindo o esqueleto. E depois você vem preenchendo o esqueleto para poder, então, preencher. E eu quero que vocês, a partir de já era para já tá fazendo isso já. Mas a partir de agora, gente, não façam mais isso, tá? Vocês precisam entender que isso daqui é uma forma bem básica da gente começar os nossos trabalhos com micropigmentação. E pensem comigo uma coisa de uma forma bem simples. Todo mundo que chega no nosso estúdio, que tem sobrancelhas das mais variadas formas, a gente desenvolver isso daqui. A maioria das vezes não vai colar. Vai ter alguém que vai ter sentido? Vai ter. Mas a maioria não vai, certo? Então, vocês não podem desenvolver isso daqui para todas as sobrancelhas. Quem me acompanha aqui, eu peço que você já preste atenção nessa questão de direcionamento, tá bom? Acabei de mostrar para vocês aqui, nesse trabalho também. Olha só, aqui tá muito também embaçadinho, mas dá pra gente ter uma noção. Ele segue para cá, ó, mais arrepiadinho, e aqui ele começa a descer. Aqui falta fios na parte superior, aqui ele vem descendo e aqui ele já vem curvando, tá? Então a gente tem que ter todo um cuidado na hora de fazer isso daqui. Se eu pego essa trama comum e jogo aqui, por mais que eu faça um fio fino e delicado, o que não foi o caso aqui da Lu, né? A Lu, ela fez ainda com uma armação um pouco mais antiga e ela acabou pegando um pouquinho mais pesado nessa mão. Mas mesmo se eu fizer com fios bem fininhos, esse resultado ele ainda não vai ficar tão natural assim. Tá bom? E como eu falei, gente, pele madura, menos fios, tá? Se vocês quiserem até depois para poder guiar vocês, não tem problema nenhum. Quando você estiver fazendo lá a marcação depois que vocês fizerem a mistura do pigmento, pega o palitinho que vocês misturam e faz a marcação da espinha, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Olha a espinha antes de começar a fazer. Essa espinha aqui, ó, essa curvatura começa daqui, essa espinha começa basicamente aqui, ó. E aqui ele começa a ser todo virado, todo retinho. Então eu tenho essa espinha aqui. Tá? A gente vai seguir então esse direcionamento. E aqui o início, como eu falei pra vocês também. Gente, aproveita isso daqui, tá? Tudo que eu tô falando aqui pode parecer um pouco repetitivo, mas é interessante. O início dessa sobrancelha. Eu poderia fazer fios longos também, complementando, ou então fazer, né, o que muita gente faz. Faz 3 fiozinhos. Faz sua obra de arte, tá? Treine essa questão de início também. Tá pegando bem aqui, bem? Ó, deixa eu focar, pressionar bem minha mão aqui, ó. Olhem. E sempre com aquela finalização. Aqui eu já posso seguir. Lembra que eu já fiz um desenho aqui da espinha, tá? Uma pontinha aqui. Eu sempre gosto de fazer um fechamentozinho, tá? Lembrando também que quando eu começo a fazer os fios da base, eu já estou enxergando ali, para poder desenvolver ali, o direcionamento da espinha, tá? Ó, aqui tem fios naturais do cliente. A minha armação ela tem que se encontrar aqui. E para quem me acompanha, pode parecer meio doido que eu faço os fios meio aleatórios, eu não faço aquele esqueleto primeiro.
Eu gosto de primeiramente ter o sentido dos fios para poder acompanhar os naturais e depois a gente vem complementando. Pode parecer meio louco isso aqui, mas no final isso aqui vai fazer sentido. Tá bom? Ó, entre um fio curto, um fio longo, e vocês podem sempre estar mesclando. Ó, aqui começa a abertura. Aqui eu começo a fazer a questão do ponto alto. Lembra que aqui ele não tinha praticamente nada. E aqui eu vou levantar esse olhar com leveza, tá? A parte superior aqui, o que eu tenho que levar em consideração? O direcionamento inicial, aqui ele já vai começar... Opa, borrou. Já vou começar mais deitadinho aqui. E aqui ele vai se encontrar com esse fio aqui, ó. Esse fio dele aqui, gente, ele tem só um fio aqui, vocês estão vendo? É engraçado eu falar isso pra vocês, eu já falei em outras lives também. Se eu tenho na sobrancelha do cliente, se eu tenho um fio aqui, um fio, se eu tiver dessa sobrancelha do cliente, se o cliente chegar pra vocês desse jeito aqui, tá? Ou que tiver 2, 3 fiozinhos, homem, mulher, idoso, aqui, se eu tenho um fio, eu já consigo entender o direcionamento dessa sobrancelha inteira, gente. Você entendeu? É por isso que eu falei pra vocês, tem muita gente que desconsidera os fios naturais do cliente e faz uma armação linda. A Dani, inclusive, acabou de me mostrar aqui antes dessa live um patrocinado de uma moça executando um procedimento lindo. A trama linda, linda, linda. Só que não respeita o fio do cliente. Tem muita gente que desconsidera o fio que ele tem e faz toda aquela questão aqui assim, né? Vou fazer outra aqui pra vocês verem. Olha a diferença. Exagerei aqui. Ó. O mesmo fio. Tem gente que faz isso daqui, olha. A maioria, gente, não, a maioria, tá? A maioria dos profissionais, inclusive da galera, das minhas amigas, muitos profissionais que eu conheço, tá? Faz isso aqui ainda hoje. E não tô falando que isso é um problema não, tá, gente? O trabalho fica lindo, fica espetacular. Você deixar a sobrancelha preenchida com a trama bonitinha, fica lindo. Só que eu sou chato pra caramba na questão de naturalidade, tá? Olha a diferença de eu pegar isso daqui, uma sobrancelha que tem um fio assim, e fazer isso daqui, ó. E vem preenchendo assim, e eu vou ali, cruzo aquele fio do meio ali, e a diferença de eu pegar uma sobrancelha que tem aquela consistência daquele fio ali, eu começo a fazer a armação, e já vem para esse direcionamento aqui, olha. Nessa minha transição aqui, eu já entendi que ela é mais deitadinha aqui no meio. E eu venho acompanhando. Olha a diferença. No resultado final, isso aqui fica invisível. E a gente quer essa questão de um procedimento natural, imperceptível, tá? Às vezes isso daqui, por mais que tenha 1, 2, 3 fiozinhos lá no cliente, vai acabar soando como artificial, dá para perceber. E o que eu quero mostrar para vocês é a questão da naturalidade extrema para o procedimento ficar invisível, tá bom? Então, voltando para o nosso treino aqui, dessa sobrancelha, eu tenho um fiozinho aqui, esse fiozinho aqui, e aqui tá limpinho, eu já tenho o entendimento de que essa curvatura vai ter que fechar bem aqui, ó. Aqui eu já vou ter que fazer um fiozinho para poder encontrar aqui, ó. Olha. E vou seguindo o fluxo. Tá? Aí eu venho depois complementando aqui a parte de cima. E o que é legal também, além de tudo, gente, além do procedimento ficar natural, o cliente ele vai se reconhecer também melhor. Pensa comigo, esse cliente aqui, provavelmente lá na juventude dele, os fios dele estavam seguindo esse mesmo direcionamento. Não vai ficar tão estranho assim. E sabendo que minha linha de espinha está aqui, aqui eu já vou começar a curvar os meus fios. Olha, gente. Olha só, vai terminar mais abertinha, tá? Tal qual os fiozinhos que ele tinha quando a gente chegou aí, quando ele chegou. Aí depois, gente, olha, aqui eu venho no início aqui, só preencher mais aqui um pouquinho. Aqui eu coloco uns fiozinhos mais rebeldezinhos.
lembrem-se do seguinte, pele madura. Se vocês olharem isso daqui, na cicatrização pode parecer, ou então quando o cliente já... Isso aqui já dá uma transformação gigantesca no rosto do cliente, gente. Gigante, 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 gigante. Tá? Quando o cliente volta do retoque, se isso aqui tiver cicatrizado bacana, a gente, nosso cliente tem uma pele, mesmo pele madura, tá? As peles maduras, tem muita pele madura. Não sei se vocês já... não sei se vocês vão lembrar. Quando a gente estuda sobre as questões de peles, né? No meu curso eu ensino sobre isso também. As questões de pele, a pele quando vai ficando mais madura, ela vai ficando, tem a tendência de ficar mais seca. E pele mais seca tem a tendência de ter uma fixação melhor e uma cicatrização boa também, tá bom? Então geralmente vai cicatrizar tudo isso daqui. E o que eu posso fazer no meu retoque? Né? Só para lembrar, aquilo que eu fiz na minha última postagem lá agora. Né? Eu só vou vir preenchendo aqui para poder dar uma sensação de estar mais cheinha. Apesar de que eu acho que com isso daqui esse cliente já estaria simplesmente maravilhoso. Né? E gente, entenda, aqui tá bem leve, tá? Bem leve, a questão que eu falo leve, a questão de espaçamento de fios também. Tá? Ui. Olha só. E depois aqui, gente, eu tiraria esse excessinho aqui, tá? Tem um fiozinho aqui, solto por aqui. Tem um fiozinho solto aqui, ó. Tem uns aqui que eu deixaria. Esses dessa base aqui, eu deixaria. Tá bom? E agora eu quero falar com vocês. Ah, Darlan, parece que tá incompleto. É só a sensação, tá, gente? Como eu falei, tenho esse entendimento. Pele madura, menos fios. Entender a cicatrização para quando no retoque a gente poder fazer mais fios e ter esse desenvolvimento melhor, ter uma sobrancelha mais preenchida. No retoque a gente pode até melhorar essa harmonia de design, tá bom? Mas sempre procurem fazer menos fios, mesclem entre fios curtos e fios longos, porque vocês vão ter resultados mais naturais. Evitem de fazer apenas aquela trama inicial, que é você segue um fio longo do início da base até o ponto superior, fazendo todo o esqueleto. Isso aqui é coisa do passado, tá? E eu vou falar para vocês, coisa do passado, mas que mais de 50% das pessoas ainda fazem. Então assim, não sejam essas pessoas, melhorem. Melhor você tem condições de você pegar isso daqui, ó, e só mesclar entre esses fios curtos e mais longos e poder fazer um desenvolvimento melhor dos fios, né? Bem, falado sobre isso agora, eu quero falar sobre então, né, a Lu que me mandou esse trabalho aqui. Esse aqui foi o trabalho que ela fez. Os pontos que a gente viu aqui foi exatamente sobre a questão do design, sobre a questão da ponta da cauda, né? Com a ponta, ela fez uma ponta mais fina. A questão do desenvolvimento de fios, né? Como vocês podem acompanhar aqui. Vocês estão podendo ver aqui também. E agora eu vou falar para vocês sobre a questão da profundidade, tá? Sobre a profundidade a pressão da mão, a pressão que a gente coloca na mão. E gente, não se ensina, de antemão eu já falei, eu falo isso no meu curso e falo para vocês também. Não se ensina sobre pressão da mão, mas se treina, tá? Se treina. Quando eu fiz o meu curso, depois a galera tava na mão de pensamento assim, nossa, como é que um homem desse tamanho, com a mão desse tamanho, vai fazer um fio leve, deve ser um trabalho grosseiro. E aí quando a pessoa ia lá para minha página, elas se surpreendiam, né? Com a questão da leveza do trabalho. Por quê? Tudo é treinável. Com isso daqui a gente consegue treinar a profundidade que a gente vai executar no cliente, tá? Como assim, Darlan? Eu vou mostrar para vocês agora. Olha só isso daqui, gente. Se eu faço um fio aqui, olha isso aqui, vão acompanhando aí. Eu fiz um fio ali, fiz outro fio ali, vou fazer mais um fio aqui agora. Olha só, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios aqui. E aparentemente esse fio tá fino, né? Quando eu limpo aqui, ó. Gente, vou tentar mostrar pra vocês de pertinho aqui, olha. Os dois primeiros fios que eu fiz. Vê se tá focado aí, bem. Só um minutinho. Ó. É aqui em cima. Os dois primeiros fios, olha quando eu dou uma esticadinha aqui nesse fio. Olha a diferença desses daqui para esses daqui. Vocês estão vendo?
Se você estiver treinando na sua casa e seus fios ainda estiverem assim, comece a treinar para os seus fios ficarem mais delicados, tá? Vou fazer um fio mais leve, uma sobrancelha mais levezinha aqui, só um pouquinho dela. Só para ter uma ideia, tá, galerinha? Não vou fazer toda não, senão a gente vai demorar muito aqui. E a ideia é só ter uma noção. Eu vou fazer esse aqui agora. Olha. Tá bom. Só para demonstrar para vocês. As duas estão bonitinhas, não estão? Só que olha só o problema que a gente tem aqui. Dani, tá vendo, Dani? Olha o problemão que a gente tem aqui. Deixa eu fazer uma coisa rapidinho aqui. E como eu falei, a gente não tem como aprender, eu não tenho como, quando eu demonstro o procedimento para vocês, eu não tenho como mostrar pressão, mostrar profundidade. Mas eu tenho como mostrar em pele aqui agora como que o efeito que a gente precisa, a profundidade certa que a gente precisa, tá bom? E gente, isso aqui vale ouro, tá? Olha que interessante. Aparentemente tudo certo, né? Não tá aparentemente tudo lindo, tudo igual? Mas olha só, deixa eu levantar para mostrar para vocês a diferença. Tá? Ó, desses fios aqui de cima, desses fios aqui de baixo. Ó. De novo, embaixo, em cima. Mais uma vez. Embaixo, em cima. Em cima é nanoblading, tá? Você pode fazer isso daqui com uma lâmina micro, mesmo que... Você pode fazer uma nanoblading com lâmina micro? Pode. Se você treinar a sua mão... Eu já fiz nanoblading com lâmina hard, grossa. Porque você treina a sua mão, você consegue fazer numa profundidade ideal. Porque o certo, de novo, o certo não é cortar. Isso daqui, gente, é um corte, tá? E o certo não é cortar. O certo é arranhar. Olha que diferença. Então, se você ainda não tem o costume de treinar, se você ainda não tem o costume de fazer esse tipo de trabalho aqui, gente, faça, porque isso aqui vai fazer a diferença nos seus resultados. Ah, Darlan, tenho medo de chegar na cliente e tudo mais. Você vai começar fazendo um arranhão no seu cliente, tá? Sempre com a leveza e tudo mais. Evitem de cortar. Por isso que eu falei para vocês, o procedimento não tem que sangrar, tem que ser leve, tá? Não, olha, eu falei, você está fazendo edição dos cursos, né? 99%, acho que 99,99% dos meus clientes não tem sangramento. Isso tem a ver com a pressão da mão. E eu acabei de mostrar para vocês aqui agora duas formas de desenvolver a trama e sobrancelhas, tá? Só que uma forma um pouco mais marcada e outra forma a forma correta, mais sutil. Olha, aqui na pele, a parte de baixo é onde estava mais grossa, tá? Dá pra ver, né? E a parte de cima é onde tá mais... É onde é o nosso nanoblading, os arranhões. Viu, Leandro? Quando você passa o pigmento a primeira vez e você limpa, vai linfar, tá bom? Mas depois vai ficar desse jeito, os fios vão ficar nítidos na parte superior. Então, se no meio desses fios aí você vê que tem um fiozinho que não tá tão nítido quanto os outros,
você vai repassar. E o que eu queria, aproveitando que a imagem voltou, o que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, ó. Cuidado com isso daqui, ó. Esse fiozinho aqui, tá, Lu? Se você acompanhar depois dessa live, esse fiozinho bem aqui, ó. Você vê que tá os fios eles estão um pouco mais profundos. A ideia de fazer aqui vai ser os arranhões, como eu mostrei para vocês na pele sintética. E aqui, ó, nesse fio aqui, vocês viram que ele tá... Como é que eu posso dizer? Ele arrastou. A lâmina, ela pode ter virado um pouquinho. Então vocês têm que ter cuidado sempre para poder passar a lâmina 90 graus da pele. Se daquela passada lá você virar um pouquinho, só um pouquinho que seja, vai acontecer isso daqui. Por quê? A lâmina, ao invés de passar retinho, ela vai passar as agulhas, então vai meio que dar uma arrastada. Então vai acabar abrindo um pouco mais. E provavelmente esse fio aqui ele pode dar uma esfumada também. Tá bom? Só para tentar mostrar de novo, aqui no nosso exemplo, olha só. O exemplo do arranhão e o exemplo aqui da Nanoblade. Só para você ter uma noção, tá? Evitem de fazer cortes. Tem que ser um arranhão. Só recapitular então tudo que a gente aprendeu hoje. Hoje a gente aprendeu sobre a formação do design de uma pele madura masculina que tinha poucos fios, sobre a questão de você sempre executar menos fios quando você encontrar uma pele madura, tá? Para que você possa ter o tempo de cicatrização e entender como essa pele vai cicatrizar, para que então depois você possa posicionar mais fios, se for o caso, o que eu acho que não precisa, tá? Na maioria das vezes, clientes como esse que veio aqui, que você vê que tinha quase nada na sobrancelha, um pouquinho de fio que você faz, você já resolve a vida dessa pessoa e vai deixar ela extremamente feliz, belezinha? A outra coisa foi a questão do design também, com a finalização um pouco mais aberta, tá? Levem isso em consideração, evitem de fazer sempre o design mais comum com a finalização em ponta, tá? Porque isso aí, a gente que trabalha com naturalidade, a gente tem que respeitar o que o cliente está precisando, o que o cliente imagina, o que ele quer ali também. E a outra coisa que eu falei também sobre a questão do desenvolvimento de fios. Levem em consideração, se o cliente tiver ali, como eu dei nos exemplos aqui, se ele tiver um fiozinho sequer, você consegue ter um resultado natural acompanhando esse fio. Não seja como aquelas pessoas que fazem aquela trama mais antiga, simplesmente faz todo o esqueleto e ela não leva em consideração no início, na cauda, e ela simplesmente preenche de qualquer forma e não leva em consideração. Vocês que me acompanham, os seguidores do Darlan aqui, da página do Darlan Fernandes, já tem que entender que acompanhar os fios dos clientes é falar de naturalidade, de deixar um procedimento extremamente imperceptível, e é isso que a gente quer, que a gente olhe para as pessoas e que a gente possa ver aí resultados delicados, ou melhor, que a gente olhe para as pessoas e que a gente veja aquelas sobrancelhas incríveis e que ninguém entenda ou veja ou saiba que aquilo ali foi um procedimento feito, e é isso que eu quero que vocês aprendam aqui comigo. Muito obrigado pela presença, obrigado pela companhia, obrigado por estarem comigo aí até agora o final aí. E para finalizar, eu quero deixar aqui o convite mais uma vez para o nosso aulão que vai acontecer no dia 3 de fevereiro, semana que vem, falta uma semana, gente. Quem aí recebeu o e-mail, faltando 7 dias? Quem aí já está no grupo de WhatsApp também? Quem aí já preencheu o formulário lá que eu pedi para vocês preencherem também? Se você não fez isso ainda, se você sabe de alguém que quer ingressar na área de micropigmentação de sobrancelhas, começando do zero, o que já tem experiência e quer realizar trabalhos extremamente naturais desde o seu primeiro atendimento, entra lá, faz sua inscrição, que o aulão vai ser sensacional. Você já sabe, quem me acompanha sabe o tanto que eu gosto de entregar o curso que já está praticamente pronto já. Surreal a entrega do curso. Resolve tudo que vocês precisam e vocês vão ter resultados naturais desde o primeiro atendimento, tá bom? Muitíssimo obrigado pela presença mais uma vez. Beijo no coração e valeu, gente. Tchau, tchau.